Olá pessoal, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran, dessa vez com a obra 2000 Anos. É um romance histórico, mediúnico, ditado pelo Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. Como eu falei para vocês, em dezembro seria dedicado somente a obras espíritas, né? Por ser um mês especial. Vou falar como a obra entrou na minha vida, a estrutura da obra, o resumo e bônus extras. O que seriam esses bônus? Seriam algumas notícias ou novidades que não está na obra e que eu pesquisei e que no finalzinho eu vou falar. Coloquei essa música para embalar esse ambiente que vai nortear a resenha de hoje. Vou dar aqui uma pausa. E começar dizendo que essa obra entrou na minha vida tem 15 anos, já li ela mais de 4 vezes. Todas as vezes que eu leio, eu sempre dou um novo significado a essa obra. Ela me traz muitas emoções, né? É uma obra emocionante. E se virasse filme, seria recorde de bilheteria do cinema. Essa obra se constitui de duas partes. Uma obra que tem mais ou menos 500 páginas, uma obra muito densa. São duas partes. A primeira parte tem 10 capítulos e a segunda parte também tem 10 capítulos. Somando, são 20 capítulos. E, coincidentemente, falar em números, né, já que se trata de uma obra chamada 2000 Anos, são 20 capítulos, vocês vão entender mais ou menos o que esse autor, personagem, quis dizer com essa obra 2000 Anos. E ele começa a introdução da obra falando da seguinte forma: para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soaram no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças, são passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive seus dias amargurados e tristes. Então, assim, com esse primeiro momento, que é o epílogo, que seria uma breve introdução do que seria a obra, ele já começa a nos descrever o que seria esse momento para ele, que marcou muito, né? Então, foram passados 2000 anos e, mesmo assim, esses acontecimentos dessa época o marcaram profundamente. E aí ele continua. São passados 2000 anos e o orgulhoso senador que num dia, em um sonho, em um breve instante radioso, desses capazes de mudar a nossa existência para sempre. Se esse instante for embora, quantos anos serão necessários para reconstruir o passado perdido? Quantos anos são necessários para reconstruir um instante? Então é com bastante pesar e saudosismo que ele fala desse momento, né? E aí que vamos descobrir, né, o que foi que aconteceu, né, para que marcasse tão profundamente a vida dessa pessoa, né? O que foi esses 2000 anos? O que significou para ele, né? Então, durante o decorrer da obra, vocês vão descobrir por que a obra 2000 Anos. E tem muitas coisas interessantes nessa obra que talvez vocês não tenham encontrado em nenhuma outra. Então me acompanhem, não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever. Não se esqueçam de se inscrever no canal também, isso é importante. Bem, a obra eu vou trazer alguns poucos resumos porque ela é muito extensa, né? Então ela começa com os personagens principais da obra, que é o Públio Lentulus, que é um senador da Roma Antiga. Ele é casado com Lívia. Eles têm uma filha de 7 anos chamada Flávia. Mas nesse primeiro momento, Lívia está grávida de 5 meses mais ou menos do irmão da Flávia, que seria o Marcos. Então a família se muda para a Palestina a mando de Roma, né, para que o senador Públio Lentulus ajudasse Pôncio Pilatos na Galileia. E assim a família se transporta de Roma para a Galileia. Vou dar uma pequena pausa só para mostrar para vocês uma música que Públio Lentulus ele compôs para a Lívia. A letra dessa música está na obra, que é Alma Gêmea. Então ele compõe essa música para ela quando eles eram noivos. E o Vansan, que é um cantor, né, ele musicalizou essa música, na letra dessa música. Vou colocar um trechinho para vocês, para embalar, né, e mostrar sobre essa questão de um outro assunto que ele toca muito, sobre essa questão da ai meu Deus do céu, da transcendência das coisas da vida, né? E aí essa música, sublime estrela caída,
das paradas da vida. Essa música eu sei mais ou menos porque eu já li várias vezes na obra e tá lá na obra. Coloquei só um trechinho pra você sentir um clima. Vou dar aqui uma pausa. E aí no final da história do livro, eu vou colocar também uma música que ela fez pra ele, mas eu vou contar só no final, porque aí vocês vão entender todo o sentido que traz a letra da música que ela fez pra ele também. Só que é só no finalzinho da resenha que eu vou colocar. Então, dando continuidade, a família se muda para a Galileia. E aí, assim que eles chegam, eles vão numa espécie de navio chamado Galera ou Galé, que seria um barco a remo. São vários remos, né, que os escravos ficavam fazendo lá o trabalho manual. Então eles chegam à cidade, né, da Galileia, e assim que eles chegam, eles são alvejados por pedradas, né, e uma dessas pedras atinge o rosto da mulher dele, né, e aí eles tinham ao seu dispor lá alguns soldados romanos, e esses soldados romanos perceberam que tinha um jovem, né, escondido entre as pedras e prendeu o jovem. Então ele associou esse apedrejamento, né, essas pequenas pedras, a esse rapaz e mandou prendê-lo. No dia seguinte, assim que ele chega na cidade, o pai desse rapaz vai procurá-lo, né? O nome do rapaz é Saul. E ele pede que o filho seja solto, porque ele não fez por mal. E ele diz que não, né? Que não vai soltar ele, que ele é uma autoridade, que merecia respeito, que ele era um delinquente. Então ele foi muito ríspido e rigoroso em relação a esse rapaz. Se eu não me engano, porque essa obra faz muitos anos que eu li, o rapaz veio a falecer, veio a morrer. E aí o pai, muito revoltado, jurou vingança. Passa desse primeiro momento, ele não deu muita importância para as palavras do pai desse rapaz, mas é nesse momento que vai acontecer outras situações na vida dele, desse personagem, né? São várias tragédias que acontecem, em que toda a sua vida vai estar sempre assambarcada por situações, né? Situações que ele poderia ter evitado se ele tivesse aceito o chamado, né, do Cristo, do Messias. E é nesse momento que a gente vai adentrar na parte principal da obra, que é há 2000 anos, que eu citei para vocês no começo o epílogo sobre esse momento radioso. É nesse momento que vocês vão entender agora o porquê. Que ele fala isso com muito pesar. Bem, a filha deles estava com uma doença chamada lepra. Na época, essa doença era incurável. E mesmo com toda a ciência da época, os recursos que eles tinham, nada disso foi suficiente para aliviar o sofrimento daquela criança, que só vinha a ter pioras. Então, já começou a ter rumor de que havia um profeta de Nazaré, que fazia curas, operava milagres, fazia cegos enxergarem, pessoas andarem, E aí tinha uma escrava chamada Ana, que ela era cristã e simpatizante dessas ideias, né, do Cristo. E ela sugeriu à mulher dele que ela procurasse esse Messias, né? O que, no primeiro momento, ele foi muito ríspido e foi proibido que se comentasse esse assunto de Messias, de milagres, de curas na casa dele, né? Ele acreditava nos deuses dele, na ciência, na medicina, que eles tinham, né? Que eles buscaram. E proibiu o assunto dentro de casa. Mesmo assim, a mulher dele insistiu muito, inclusive a filhinha, porque queriam conhecer esse profeta de Nazaré. Ele disse que não ia prometer nada. Só que ele não falou para elas que ele ia procurar esse Messias. E o que foi que ele fez? Para ele não ser percebido pelas demais pessoas, nem ser reconhecido, ele saiu às escondidas de casa, ao entardecer, para que ninguém pudesse saber que ele ia buscar, né, esse possível profeta de Nazaré, já que ele ocupava uma posição muito importante. E não ficaria bem, né, ele ser visto como uma pessoa do povo. E as pessoas, mesmo assim desconfiadas, ficavam olhando para ele, né? Porque a indumentária, na época, distinguia a classe social de uns e outros, né? Então, uma pessoa da envergadura dele, da posição dele, claro que se distinguia entre as demais pessoas, né? As pessoas simples, né? Que eram as pessoas que não tinham tantos recursos na época. E aí ele começou a andar por ali, né? Pelas margens do lago de Genezaré. E aí eu vou ler para vocês o trecho desse encontro dele com Cristo, né, do Públio Lentulus com Cristo. Ele diz o seguinte. Aliás, antes de eu entrar nessa parte, ele tinha o seguinte pensamento, né, senador. Bem, vou dar aqui uma voltinha, caso eu encontro ele, né, eu falo com ele a respeito. Ou seja, sempre ele cheio de muito orgulho, muitas ressalvas, né. E aí eu vou ler para vocês o momento que ele tem esse encontro com Cristo. Ele diz assim: foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo,
ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida, de uma beleza e suavidade indefinível. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Então, é nesse desenho, né, nessa imagem memorialística, que ele vai apresentar aos leitores a imagem do Cristo. Vou procurar, eu trouxe aqui uma imagem mais ou menos aproximada, como ele descreve fisicamente. Então é bem diferente daquele Cristo europeu, né, dos olhos azuis, é um Cristo de olhos mel, cabelos castanhos, né, mas toda a descrição da personalidade dele foi muito fiel, inclusive, e curiosamente, esse senador Publio Lentulus, ele desenhou a imagem do Cristo no papel, com lápis de cera, que na época não existia tinta, né, por ser um recurso muito ainda caro, papel também, e ele escreveu uma carta para um imperador descrevendo Cristo. Curiosamente, o Vaticano tem essa carta, se não me engano. Dando continuidade à história, então foi nesse momento que ele tem esse encontro com Cristo. Eles começam a ter um monólogo pelo pensamento, porque na época ele falava latim, o Cristo falava aramaico, né? Então, foi uma conversa ali de alma para alma, né? De pensamento para pensamento. E ele ficou olhando para aquela imagem, para aquela figura, assombrado. Em algum momento ele achava que estava sonhando. E aí o Cristo falou: não, senador, você não está sonhando, né? Você está tendo a oportunidade de mudar toda a sua vida nesse momento. E ele falou que ele pensava, né, mas que ocupava uma posição social, né? Ele diz, né, que todos os poderes do mundo são secundários e que a fé, ela é divina, né? E que havia corações aflitos e por conta desses corações, né, que ele estava ali. E aí ele se dirigiu o pensamento para a mulher do Publio Lentulus, então operou uma espécie de cura à distância. Nesse momento, o Publio Lentulus ainda ali, né, em torpor, diante daquela imagem, ele começa a pensar na sua posição social, né, nos seus poderes. Ele começa a dizer que não estava buscando ali o senador, né, a figura do senador, mas estava justamente ali porque havia corações que haviam pedido essa ajuda e que ele precisaria ter mais humildade, né, e que ele era muito orgulhoso e egoísta para entender essas coisas ainda. E aí foi nesse momento que ele começou a questionar, né, quem é ele para falar, né, de humildade, eu, o senador e tal e tal e tal. E aí ele recusou esse convite do Cristo de segui-lo. E o Cristo, como todo o pensamento que ele trouxe para nós do que seria uma atitude cristã, se silenciou, respeitou o livre-arbítrio dele e saiu, né, com sua dignidade. E aí ele ficou naquelas reflexões, né, e quando ele chegou em casa, depois desse encontro, ele não falou para a esposa dele que tinha encontrado com Cristo. Porém, quando ele chega no leito da criança, vê a criança totalmente curada, né, sem manchas, sem a doença, e a mulher dele muito contente, muito, com o coração muito feliz, disse que tinha certeza que essa cura estava relacionada ao Messias, porque desde o momento que o marido saiu, elas ficaram orando no quarto e ela sentiu energia entrar pelo aquele ambiente. Então foi justamente no momento em que ele estava com Cristo, só que ele negou. Ele disse que não foi se encontrar com Cristo coisa nenhuma, que aquela cura não era atribuída a ele, que era para acabar com esse assunto de profeta e tudo mais, mas a mulher dele foi muito firme e disse: não, foi a ele sim a cura, responsável, né, a cura pela nossa filha. E aí ele ficou calado, né? Ele guardou esse segredo para ele não falou para a mulher dele que encontrou com Cristo. Passaram-se, né, alguns meses depois desse encontro, e aí vou acelerar um pouquinho porque o vídeo já está muito extenso e a história é muito comprida, em que houve alguns acontecimentos na vida dele. Vocês lembram lá da parte daquele senhor que prometeu vingança? Pois então, a Lívia, né, estava grávida de 5 meses, teve a criança, depois de mais ou menos 3, 4 meses, a criança é raptada da casa deles. Embora todos os esforços que eles empregaram para poder
conseguir fazer com que a criança fosse encontrada, a criança não foi encontrada. E quem raptou a criança foi aquele senhorzinho que prometeu vingança com a ajuda de uma das escravas chamada Símile, né? Então ela que ajudou a criança a ser raptada. Dando uma pausa, houve também um outro evento, outra tragédia que aconteceu para a família, que foi uma calúnia da qual a Lívia foi vítima. Isso porque, nesse momento, o Cristo estava sendo já julgado, né? Pelo governador Pôncio Pilatos. E aí ela foi até o gabinete dele pedir para que ele inocentasse o Cristo, que ele fizesse alguma coisa por ele. Porque ele era inocente, né? Então, a dignidade dela, né? Ela via que aquele homem era inocente, né? Que seria injusto. Então ela foi pedir ao Pôncio Pilatos, já que ela tinha pedido para o marido falou com o Pôncio Pilatos, e ele disse que não podia fazer muita coisa a respeito. O próprio Públio Lentulus, que esteve ali ao lado, né, vendo todo o processo que o Cristo estava sendo condenado e julgado, realmente ele não viu nenhum elemento, né, que fosse embasado em que realmente justificasse a condenação dele, porque na época a crucificação era uma das penas de morte do Estado romano, né? Então ele viu que realmente ali não tinha nenhum subsídio para poder condenar uma pessoa de um crime que não se sabe até ao certo o que foi que ele fez, né? E mesmo assim foi negado. A mulher dele, a Lívia, conversa com o Públio Lentulus, e nesse momento tem duas pessoas que observam ela entrar e sair do gabinete dele. Uma pessoa é chamada Fúvia e o outro, não tô lembrando o nome dele. Então, assim, a Fúvia era apaixonada por Pôncio Pilatos. E quando viu a Lívia entrar no gabinete dele, ficou morta de ciúme. E jurou vingança, né? E aí, quando ela saiu do gabinete dele, ela foi contar pro marido da Lívia sobre o que aconteceu, que seria uma suposta traição. Nisso, o Públio Lentulus expulsa a Fúvia de casa, né? Porque ele acredita na mulher dele. Mesmo assim, ele fica com um pouco atrás da orelha. Então, para esse plano dela ser bem sucedido, ela pede para um amigo dela, que é apaixonado por ela, pela Fúvia, para que ela diga pro marido dela, da Lívia, que o Pôncio Pilatos marcou encontro com a Lívia em Nazaré. Só que aí o amigo deles sugeriu que eles fossem para Cafarnaum. E num jantar, a Lívia perguntou, sim, quando vamos para Nazaré? E aí ele já ficou com o pé atrás, né? Ele foi muito rígido com ela. Mas Nazaré, por que você quer ir para Nazaré? Ela, muito firme, disse, né? Bem, foi a primeira cidade que combinamos de irmos. Aí ele, realmente... Ele, não mudamos de ideia, nós vamos para Cafarnaum, né? Então, assim, ele começa a ter suspeitas da mulher dele e aí começa a acreditar que realmente houve uma traição. Nesse inteirinho, ele volta para conversar com o Pôncio Pilatos a respeito do Cristo, a pedido da mulher dele também. E aí que ele percebe que a Lívia já tinha ido conversar com ele. E aí essas suspeitas sobre a traição se confirmam por conta dessas calúnias. E aí tem um momento que ele vê o Cristo passando, né, no seu suplício, e ele narra, né, que antes ele tinha visto aquela imagem esplendorosa do Cristo, e agora no momento de crucificação ele faz a seguinte narrativa. Aquele rosto enérgico e meigo, em que os seus olhos haviam divisado uma auréola de luz suave e misericordiosa, nas margens do Tiberíades, estava agora banhado de suor sangrento, a manar-lhe da fonte dilacerada pelos espinhos perfurantes, misturando-se de lágrimas dolorosas. Seus delicados traços fisionômicos pareciam invadidos de palidez angustiada, indescritível. Os cabelos caíam-lhe na mesma disposição encantadora sobre os ombros seminus, e, todavia, estavam agora desalinhados pela imposição da coroa ignominiosa. O corpo vacilava, trêmulo, a cada vesgartada mais forte, mas o olhar profundo saturava-se da mesma beleza inexprimível e misteriosa, revelando amargurada, indefinível melancolia. Gente, isso aqui é um poema. Então, assim, ele conseguiu descrever com muita beleza, né, com muita poesia, esse momento doloroso da crucificação do Cristo, né? E dessa dignidade cristã, né? E aí ele ficou desapontado porque não conseguiu defender, mas também não moveu, né, uma ação mais firme para poder ser inocentado. E então eles vão para Cafarnaum, ele acreditando que a mulher dele o traiu. Nesse momento ele quer matar a mulher dele, porque na época, nas leis romanas, o homem poderia matar a mulher. E ela quase foi decapitada, né? Só que ele pensou, não, você vai ser tratada igual uma escrava. Única e exclusivamente para cuidar de nossa filha, que no caso era Flávia, já que o outro filho tinha sido raptado. Então, assim, era uma tragédia atrás da outra.
E aí eles passaram 25 anos separados do leito conjugal. Eu soube isso fazendo pesquisas, né? Que isso não impediu de que ele tivesse outras companhias de outras mulheres, né? E aí eles resolvem voltar para Roma, já que as esperanças de reencontrar o filho depois de tantos anos foi perdida, né? A Flávia já está moça, ela chega em Roma, se casa, né? E a mulher dele, depois de tanto silêncio, de tanta indiferença do marido, de tanta solidão, ela resolve se entregar de vez ao cristianismo, começa a seguir, né, os demais cristãos, e ela é confundida com uma escrava, porque ela foi ver lá uma mensagem vestida de escrava, disfarçada de escrava, e ela foi presa. E é o momento que ela vai, juntamente com os outros cristãos, para o circo e é devorada pelos leões. É nesse momento que o marido dela vê a mulher dele, aliás, o marido dela, o Públio Lentulus, vê a mulher dele no circo romano ser devorada por leões. É ali que ele realmente perdeu ela de vez. E é ali que ele sente um remorso muito grande, né? Porque realmente ela era inocente. Vou dar aqui mais uma aceleradinha. E aí ele perde a mulher, perde o filho pelo rapto. A filha dele, que é o único arrimo que ele tem, que é a Flávia, se separa do marido, passa por uma situação muito difícil, e ela fica também cega, por conta da vingança de um amante do marido dela, que coloca veneno na maquiagem dela, e quando ela foi se maquiar, ela ficou cega, né? Então ele já começa a pensar e amadurecer mais, e a refletir, se naquela época, naquele tempo, ele tivesse seguido outro caminho, talvez a vida dele não tivesse tido tantas tragédias uma atrás da outra, ou soubesse, né, sofrer com uma resignação cristã, dar novo significado, enfim. E aí no final da história, eles morrem, os três, o pai, a filha e a escrava Ana. Ele se converte ao cristianismo no finalzinho da vida, ele começa a acreditar, né, a querer saber mais sobre esse evangelho, a escrava começa a relatar e contar para ele todos os dias do que trata o evangelho. Houve uma erupção do vulcão Vesúvio, eles moravam em Pompeia, que é uma cidade da Itália, e era muito próximo do vulcão Vesúvio, e esse vulcão entra em erupção, e há tremores, o céu fica negro, de fumaça, muitas pessoas morreram, foram soterradas pela lava do vulcão e pelo pó das cinzas e ficaram meio que espécie de pedra-pomes, né? Se vocês puderem pesquisar na internet, ver que eu vi essa tragédia, e eles morreram nessa tragédia, né? Do vulcão Pompeia. E aí, vou falar agora dos bônus extras. Esse livro tem em formato de audiobook, vocês podem escutar ele em forma de construção novela narrada em audiobook. Tem PDF, é gratuito. Tem 3 filmes que contam histórias desse contexto da época, vocês podem buscar também, que é Quo Vadis, O Manto Sagrado e Pompeia. Vocês podem também buscar esses livros. Tem 3 livros que contam a trajetória dele, que é 50 anos depois, que ele reencarna, ele volta. Tem Ave Cristo e tem Renúncia. Então são esses 3 livros, que faz parte dos 5 livros. O primeiro foi Paulo Estevam, que eu já fiz a resenha. Esse agora 2000 anos, esses os outros 3 que eu citei para vocês agora. Então foi 5 encarnações que ele veio para poder reconquistar o amor de Lívia, né? Que foram 25 anos de separação. E aí esses 2000 anos foram 20 encarnações dele, das quais 5 ele conta nesses 5 livros que eu acabei de citar para vocês. E a música vem da Lívia, é uma música que eu vou colocar agora para finalizar agora o vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e dar o like. Aliás, e se inscrever. É a música que ela fez para ele Vem e que vai fazer todo o sentido agora do que foi, né, esse momento deles, né, dessas duas almas, né, desses desencontros, e ver que não é fácil, né, a gente evoluir como pessoas, a gente amadurecer, mas depois de 2000 anos reencarnando, né, ele evoluindo, ele conseguiu ir alcançando, né, esse perdão, esse patamar, essa espécie de resgate, né, de ressurreição dele mesmo como espírito, para que ele pudesse alcançar a beleza dessa amplidão, né, e ela vai dar a resposta para ele se ele perdoa ou não, só que já em outro plano da vida. Conta-se, só mais uma dica, conta-se que todos os domingos, depois das tarefas ali mediúnicas e psicográficas com Chico Xavier, Emmanuel, que é o guia espiritual dele, ele era esse ensinador, então ele conta essa história, como eu falei para vocês no início. Ele vai se encontrar com Lívia, né, em planos mais altos, e se despojar também das energias negativas da Terra. Ele tem esses encontros com ela no plano espiritual. E aí eu vou mostrar para vocês agora a música que ela faz para ele. Muito linda essa música. Vamos terminar essa resenha embalados com essa música. Vem lá
abraça-me em teus braços. Isso ela dizendo para ele. Vem, aperta minha mão. Eu te perdoo, porque te amo. É todo teu, meu coração. Ela se explicando para ele. Vem, esquece o passado. Gente, essa obra é muito massa, muito linda mesmo. Vem comigo caminhar. Enxugue o pranto de mágoa. Então ele fala do remorso dele, tá com ela. Escuta o canto do nosso E ela corresponde a ele, né? Dedicando a ele a música que ele fez pra ela. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho. 2000 anos de aliança, esperança e carinho. Então fala esses 2000 anos, Vem, querido companheiro, das 60 reencarnações dele. jornadas e esplendores, através Vou passar aqui um pouquinho. ao Nazareno com graça. Sempre ela se reporta ao Cristo, né? Então, assim, no final desses 2000 anos, é que ele realmente se converte ao cristianismo, ele passa a dedicar toda a vida dele ao Cristo, né? Nas outras obras que eu vou trazer nas próximas semanas, que vai ser 50 anos depois, que vai ser uma encarnação em que ele já vem sem ela, sem a Lívia. Então, aguardem as novidades, aguardem o restante dessa história, que está em outros livros, em outras obras. E aí, quem me acompanhar nessa história vai entender o restante da continuidade dessa obra. Gente, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, existem várias outras possibilidades de vocês descobrir um pouco mais sobre essa história. E realmente foi uma história fantástica, né? Que é a história da humanidade, que a literatura, que é um recurso tão maravilhoso que a gente possa ver as histórias serem contadas de uma forma poética, né? Então, esse é um presente para vocês, nesse momento que está embalando, se aproximando do Natal, e que entrega a vocês, e que vocês vejam, revejam, compartilham, curtam, inscrevam-se quem não é inscrito. Obrigada, tchau, beijinhos.